Senhoras e senhores, bom dia a todos, uma alegria estar aqui. Quero parabenizar sinceramente a Inova pela realização do evento. Comentei com os amigos agora que eu estou surpreendido positivamente. Eu não vinha com uma expectativa tão grande do evento. Primeiro, por ser a primeira edição e uma novidade para nós. E segundo, que foi uma coisa assim, feito meio uma feira, a gente costuma planejar com 6 meses, um ano de antecedência. Foi uma coisa rápida, mas impressionado com o nível da plateia, o nível dos expositores, os estandes, a organização. Então, a Inova está de parabéns e quero agradecer também pelo convite honroso que me foi feito para falar com essa plateia tão qualificada. Quem não me conhece, meu nome é Raul Canal, sou advogado, milito em Brasília há 27 anos e na próxima semana, dia 20, completa 20 anos que eu criei a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. O que ela tem a ver com os senhores, com o nosso mercado? Tem tudo a ver. Nós temos um seguro para erro médico, um seguro de responsabilidade civil profissional. Quando nós criamos, em 20 de setembro de 98, nós assumimos integralmente o risco. E uma coisa muito mais complexa do que o seguro de automóvel, a questão do erro médico, né? E durante uns 6 anos, até 2004, o risco era integralmente nosso. Mais ou menos o que os senhores fazem no mercado de produção veicular. A partir de 2004, nós contratamos uma apólice coletiva, em princípio com a seguradora Excelsior, lá de Pernambuco. Depois migramos para a Nobre, retornamos para a Excelsior, e quando a Excelsior teve problema em 2009 até 2011, nós migramos para a ACE e com ela ficamos definitivamente. No ano passado, a ACE transformou-se em Chubb e é a nossa parceira, e eles reconhecem que a ANADEM, a sociedade que eu presido, é o melhor cliente da Chubb no Brasil, o melhor parceiro que eles têm no Brasil. Nós temos hoje quase 26 mil médicos e dentistas filiados ao sistema, certo? Já encerramos 1.081 processos judiciais. Eu tenho isso na cabeça, porque o nosso aniversário, semana que vem, nós vamos divulgar isso. E nos 1.081 processos que já foram julgados, nós tivemos 17 condenações integrais, processo julgado integralmente procedente, e 55 julgados parcialmente procedentes. Ou seja, 72 condenações em 1.081 processos julgados. Isso dá 6,6% apenas de condenação. No mercado normal do erro médico, as condenações chegam a 43%. A cada 100 processos ajuizados, 43 o médico é condenado. No nosso caso, pela expertise na condução dos processos, que são conduzidos por advogados, por médicos e dentistas, peritos, o índice é só de 6,6% de condenação. Então, por isso, a identidade da ANADEM com o mercado dos senhores, que nós falamos aqui não apenas em proteção veicular, falamos em proteção patrimonial, correto? E quando eu falo em responsabilidade civil profissional, eu estou na esfera da proteção patrimonial também. Juntamente com o Marco e com o Rodrigo, meu filho, nós criamos a Protege Auto, que hoje é a DPVAT e a Coopervat, uma associação, uma cooperativa que cuida da proteção veicular. Então, eu sou apenas consultor da diretoria, na Protege Auto eu não meto o bedelho. E desde 28 de junho de 2016, quando nós criamos a APV, eu estou à frente da APV, que é um movimento, uma tentativa de autorregulamentação desse mercado. Por que autorregulamentação? Nós operamos com patrimônios alheios. Nós operamos com felicidades alheias. Nós administramos a tranquilidade ou a intranquilidade alheia. Não podemos administrar isso como se fosse um parquinho de diversões. Temos que ter uma regulamentação, temos que ter regras. E nos grupos de WhatsApp,
O que a gente mais vê de reclamação dos colegas é justamente contra aquelas associações, aquelas entidades que operam de forma errada, que fazem propaganda enganosa, que enganam o consumidor, que não pagam as indenizações, que atrasam o pagamento, que enrolam o mercado. Então, o que nós observamos nos grupos, nos vários que existem aí, que a nossa maior intranquilidade não é nem contra a SUSEP. A gente vê menos reclamações da SUSEP ou dos corretores e muito mais reclamações dos próprios colegas. Estou falando besteira ou estou equivocado? Ou é isso que acontece? É isso que acontece. Então, nós precisamos regulamentar. Eu tenho certeza que quem está aqui, que largou as suas atividades por 2 dias, não apenas para ver uma feira de fornecedores, mas também para discutir, para debater, para trocar ideias, para ouvir conferências, para aprender um pouco mais. Quem ser de São Paulo, do Rio, da Bahia, ou aqui mesmo de Minas Gerais, e veio para o evento, são pessoas sérias, são pessoas comprometidas, são pessoas que trabalham eticamente, que sabem que ainda tem alguns defeitos a serem corrigidos e querem corrigir esses defeitos. Senão não perderiam tempo. Correto? Então, esse é o nosso objetivo, autorregulamentar. Mas como é que você autorregulamenta uma atividade? Tem que ter alguém de fora para fiscalizar. Não pode você, a própria categoria, se fiscalizar. Não vai ter seriedade numa autorregulamentação, numa autofiscalização. Nós nos espelhamos no CONAR. Alguém não sabe o que é o CONAR? Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR já tirou propaganda do Guaraná Antártica do ar. O CONAR já multou a Rede Globo de televisão. E não é um órgão estatal. É um órgão de autorregulamentação. Quem é que fiscaliza os advogados, doutor? OAB? Quem compõe a OAB? Advogados. Tem algum agente do Estado na OAB? Tem alguém nomeado pelo presidente da República na OAB? Não. Os próprios advogados elegem quem vai fiscalizá-los. E o Código de Ética dos Advogados, quem aprova? A própria OAB. Não é deputado federal, não é senador, não é o Poder Executivo. E isso vale para quem? Para advogado, para médico, para dentista, para engenheiro, para arquiteto, para veterinário, para quem mais? Vamos lá. Para contadores, para corretores de imóveis. Corretor de seguro não, que eles não têm conselho ainda. Corretor de imóveis, sim. Então, todas as profissões autorregulamentadas, elas criam, elas votam, elas modificam o seu código de ética. Os médicos tinham um código aprovado em 98, em 2009 aprovaram um novo, que passou a vigir em 2010 e está vigindo até hoje, e vai ser aprovado outro até o final do ano, para vigir a partir do ano que vem. Quem discutiu? Os médicos. Eles decidiram o que é ético e o que não é ético. Eles decidiram como é que o médico pode e como é que ele não pode atuar. Se eu não concordar com o novo Código de Ética Médica, eu posso entrar com uma ação para mudar algum artigo com o qual eu não concorde? Não. Se eles colocarem no Código de Ética que é ético fazer aborto, ninguém pode mexer. Pode até ser crime, ele pode ser penalizado criminalmente. Agora, no conselho, ele não vai ser punido por ter feito um aborto, porque no Código de Ética está escrito isso. E quem decide isso? Eles próprios. Então, todas as profissões autorregulamentadas, elas criam o seu estatuto, elas fazem o seu código de ética, elas se fiscalizam, elas aplicam as punições. Então, por que no nosso mercado não pode ser da mesma forma? E por que nós fizemos isso? Porque o Estado se omitiu, porque o poder público se omitiu. Se houvesse uma lei federal regulamentando a matéria, nós não precisaríamos ter feito isso. Certo? Então, esse movimento começou, e vocês observem que até 2016 havia poucas iniciativas, poucos debates. Nós chegamos na Câmara dos Deputados e tinha que explicar para o deputado, primeiro, o que é proteção veicular. Rômulo, algum deputado com o qual você conversou, que você questionou na Câmara, já sabia o que era proteção veicular? Não sabiam, gente.
desconheciam totalmente o assunto. E aqueles que, porventura, já tivessem ouvido falar no assunto, já tivessem uma opinião formada, sabiam que era um mercado pirata, um mercado marginal, um bando de filhos da mãe, desculpem o termo, querendo se dar bem, querendo enganar o consumidor. Porque eram as poucas notícias que saíram na imprensa. Eu tenho certeza que nesses 2 anos, pouquíssimos outros assuntos tiveram tamanho espaço da Câmara Federal. Quem frequentou a Câmara Federal, foi em algumas audiências públicas, passava aqueles corredores, todo dia ocorrem várias audiências públicas sobre vários assuntos que estão em debate nas comissões temáticas ou nas comissões especiais. Todas as comissões, portas abertas e 3, 4 gatos pingados lá dentro, né? Nós tínhamos controle de senha para poder entrar. Porque tanta gente ia lá para interferir, para influenciar, para marcar presença nas audiências. Então, foi um dos assuntos mais comentados, mais polêmicos, debatidos na Câmara Federal nesses 2 últimos anos. Hoje, os deputados federais sabem que nós existimos. Hoje, eles têm opinião formada. Alguns que têm compromisso político, compromisso financeiro, só me mostra de vez em quando, Rodrigo, não precisa ficar me exibindo assim, senão se me constrange. Obrigado. Tem compromisso com o mercado segurador, eles podem ser contra nós pelo compromisso que eles têm. Não por uma questão ideológica. Hoje eles sabem que 90% pelo menos desse mercado é sério. Tem 10% de picareta? Tem. E o percentual é bem menor do que tem de picaretas dentro da própria Câmara dos Deputados. Concorda? Mas eles sabem que nós existimos, sabem da seriedade, e hoje nós temos parlamentares sérios, parlamentares de influência, que respeitam a nossa causa e alguns que vestem a nossa camisa. Certo? Nós tínhamos 4 importantes projetos de lei tramitando na Câmara Federal e um ainda tramitando no Senado da República. Os 4 da Câmara Federal, um era contrário, o PL 3139 do deputado Lucas Virgílio, criminalizando a nossa atividade, nos equiparando aos crimes contra a ordem financeira. Nos equiparando a isso. Criando um tipo penal específico para quem administra, explora, gere, comercializa a proteção veicular. Certo? E os outros projetos, o do Diego Andrade, aqui de Minas Gerais, o do Ezequiel Teixeira, do Rio de Janeiro, e do João Campos, de Goiás, regulamentando a nossa atividade. O Lucas Virgílio conseguiu criar uma comissão especial para votar o projeto dele. O que é uma comissão especial? Normalmente um projeto de lei passa por 2 ou 3 comissões. A CFT, Comissão de Finanças e Tributação, todos os projetos passam. CCJ, todos os projetos passam. O nosso, por dizer respeito ao automóvel, poderia passar pela Comissão de Viação e Transportes e mais outras comissões. Quando o projeto está afeto a mais de 4 comissões, para evitar uma eternidade de tramitação, o presidente da Câmara dos Deputados pode mandar determinar a criação de uma comissão especial. Essa comissão vai tratar exclusivamente daquele projeto específico. Se você for na CCJ hoje, estão em pauta 40 projetos para serem votados. 15 para serem discutidos. Na comissão especial, não. Quem acompanhou os trabalhos do ano passado e no primeiro semestre viu, a comissão só se reunia para debater o PL 3139. Perfeito? Então foi criada a comissão especial. A comissão especial, ela votando, o projeto vai direto para o Senado da República. Não passa pelo plenário. O que aconteceu com o projeto Lucas Virgílio? Primeiro que deu tudo errado, deu ruim para o lado dele. Ele imaginou que fosse votar sem a presença de ninguém, fosse impor as ideias dele aos colegas e fosse aprovado do jeito que ele queria. Graças à nossa participação, graças à participação dos senhores e das senhoras, nós mudamos. E, ao invés de criminalizar a atividade, o projeto passou a regulamentar a atividade. Primeiro erro do Lucas Virgílio.
ele mexeu no Decreto-Lei 73/66, que foi recepcionado pela Constituição com força de lei complementar. Então você tem a Constituição da República, as leis complementares, as leis ordinárias, depois vem decreto-lei, portarias, né? Então a lei complementar está acima da lei ordinária. E o Decreto-Lei 73 é uma lei complementar. Os outros projetos mudam o Código Civil, que é uma lei ordinária. O do Lucas mudava uma lei complementar. Então, o PL dele teve que ser transformado num projeto de lei complementar. Quando isso foi feito, embora aprovado o relatório na comissão especial, ele não pode ir direto para o Senado. Ele tem que ir para o plenário da Câmara. Por ser uma lei complementar, ele tem quórum privilegiado. O voto é nominativo, e você tem que ter 50% mais um dos deputados não presentes, aprovando. Não adianta ter 70% e 20% reprovarem, rejeitarem. É 50% mais um votando sim, aprovando. E o voto nominativo. Quem assistiu o impeachment da Dilma é mais ou menos aquilo. O deputado é chamado um por um e ele dá o voto dele. Isso é uma lei complementar. Certo? Eu não sei se vai ser votado na próxima legislatura. Não sei. Porque é muito complicado isso. Possivelmente não seja votado na próxima legislatura, que começa em 1º de fevereiro do ano que vem. No voto do deputado Vinícius Carvalho, eu sei que para alguns aqui nós estamos chovendo no molhado, certo? Mas para muitos aqui, eu sei que é novidade isso, e é importante que se diga para a gente poder programar o nosso futuro. Tem que entender um pouco desse passado recente aqui. O Vinícius Carvalho modificou o PL do Lucas Virgílio, regulamentando a atividade, certo? Criando as entidades de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Então é assim que nós vamos chamar quando se aprovado esse projeto. Não vai ser mais Associação de Proteção Veicular. Entidades de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Em 2 modelos, de associação ou de cooperativa. Aí você escolhe, você opta como é que você vai querer administrar. Se é através da associação ou de cooperativa. Mas ambas serão entidades de autogestão. Está claro isso? Em qualquer momento, se não ficar claro, tiver dúvida, gente, pode levantar o braço, que a Mariana está nos auxiliando e vai levar o microfone para fazer pergunta. Não precisa esperar até o final. Dúvida é melhor tirar na hora, que a gente esclarece e depois continua, tá? Então, todos nós seremos entidades de autogestão de riscos, de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Importante observar que não se restringe à proteção veicular, mas a todo e qualquer risco patrimonial. Perfeito? O que não nos interessa no voto do Vinícius Carvalho? Houve algumas lideranças que espalharam por aí que o projeto nos atende em 85%. E por isso nós estaríamos satisfeitos, podemos estar tranquilos que ganhamos 85%. É mais ou menos nós estamos no frio, na neve, os lobos se reúnem e disseram, pode trazer os cordeiros aqui para dentro da caverna, que aqui está aquecido aqui dentro. Então, resolveu o problema do frio. Mas resolveu o problema dos cordeiros? Foram para dentro da caverna dos lobos. Foi isso é isso que tentam fazer. Vamos tirar vocês do frio, da chuva, vem para dentro da caverna aqui, junto com os lobos. Nós somos as ovelhas. Então, no projeto, no voto do Vinícius Carvalho, ele nos coloca sob a égide da SUSEP. E diz que, aprovada a lei complementar, nós temos 180 dias para nos adequarmos a ela. Entre as adequações está a criação dos fundos de reserva, certo? Em conversas que nós tivemos, em discussões nos gabinetes com os deputados, o próprio Vinícius Carvalho, o que ele imagina? Que seja um fundo de reserva adequado. E eu até concordo com esse número. 3 vezes
a sua receita bruta mensal. Então, quem movimenta R$ 1 milhão por mês, teria que ter uma reserva de 3 milhões. Quem é que consegue aqui em 180 dias, em 6 meses, economizar o equivalente a 3 receitas brutas? Alguém consegue? Ou você teria que guardar 6 meses, quanto por cento por mês? 50%. De cada milhão recebido, todo mês você vai guardar 500 mil. Ah, mas eu tenho 3 milhões guardado, eu pego da minha conta e vou verter um capital na cooperação, na associação, e vou colocar os 3 milhões lá. E qual é a origem desse dinheiro? Para a SUSEP, e isso é para as seguradoras também. Se nós quisermos aqui em 20 pessoas nos unirmos e montarmos uma seguradora, nós temos que ter aí no mínimo 8 milhões de capital, se eu não me engano, uma seguradora regional e 18 milhões para uma seguradora para operar no Brasil inteiro. Vamos nos unir em 20, cada um põe 900 mil e vamos criar uma seguradora. Maravilha, a SUSEP quer saber de onde vieram os teus 900 mil. Eu vendi um apartamento que eu tinha aqui em Belo Horizonte. O camarada que comprou teu apartamento, de onde é que ele pegou o dinheiro para te pagar os 900 mil? Aí ele vendeu uma fazenda que ele tinha lá em Montes Claros. O camarada que comprou a fazenda em Montes Claros, de onde buscou dinheiro para pagar a fazenda? A SUSEP quer saber a origem do dinheiro até a 3ª geração. Porque se o cara que comprou teu apartamento é traficante de drogas, a SUSEP já não aprova, entendeu? Então, se é um cara, ele compra e vende automóveis no mercado clandestino, mas não declara o imposto de renda. Não declara o imposto de renda. Não tem a origem do dinheiro. Embora seja lícita a origem, esse dinheiro não foi contabilizado. Então ele não tem origem. Não pode. Então, certo, para você vai ter que construir esse fundo de reserva em 180 dias, adequar o seu regulamento, o seu estatuto, regulamento de benefícios, tudo em 180 dias. E a SUSEP vai analisar se te aceita ou não no mercado. Pode ter certeza que nos 6 meses, já nessa adequação, 90% das associações serão extintas. 90% serão extintas. 10% no ano seguinte. O Henrico colocou muito bem aqui, parabéns ao Henrico, brilhante palestra dele, como sempre demonstra o conhecimento técnico que ele tem, que pouca gente no mercado segurador tem. O Henrico falou da Nobre, eu conheço bem o caso da Nobre. Na verdade, não era nem 30 milhões, a Nobre precisava de 18 milhões de reais só. O patrimônio líquido da Nobre era 62 milhões de reais. As reservas técnicas, 270 milhões de reais. Havia um pequeno desencontro contábil, porque o Pedro, o presidente da empresa, começou a imobilizar parte da reserva técnica no mercado imobiliário. 2013 e 2014, a bolha do mercado imobiliário estourou, o imóvel que valia 10 mil reais o metro quadrado passou a valer 6 mil. E mesmo pelos 6 mil ninguém consegue vender. Acabou o crédito no mercado. Foi aí o problema da Nobre. Ele precisava só de 18 milhões de reais. Se tivesse chamado os acionistas, em 48 horas eles verteriam os 18 milhões de reais. Não era esse o interesse da SUSEP. O interesse da SUSEP, por conta de uma briga do Pedro com o Joaquim Mendanha, era liquidar a Nobre. O interesse da SUSEP é nos preservar, nos deixar bonitinhos, nos regulamentar, nos liquidar. Como eles não conseguiram aprovar o PL como o Lucas Virgílio apresentou, então traz eles para dentro da caverna, então tira do frio e aqui dentro nós cuidamos deles. É mais ou menos isso. Então o nosso trabalho é que, para que esse projeto de lei complementar não seja aprovado dessa forma. É o nosso principal trabalho a partir de agora. Como transformou em lei complementar, e vai demorar anos para ser aprovado, nós apresentamos um novo projeto. O do Ezequiel Teixeira morreu, o do João Campos foi apensado ao do Lucas Virgílio e passou a correr junto. Não se discute mais. Então, o deputado Sóstenes Cavalcante,
do Rio de Janeiro apresentou um novo projeto de lei, 10.329. Apresentou agora em 2018. Esse projeto de lei, o Rodrigo Maia tinha autorizado já a criação de uma comissão especial e nós faríamos uma comissão especial só para ele. Mas foi protocolizado, já distribuiu para a CFT e pediu a relatoria dele, o deputado aqui de Minas Gerais, o Newton Cardoso Júnior, certo? Que é nosso amigo também, na CFT. O Newton Cardoso já passou todo o prazo de emendas, não houve nenhuma emenda, então logo após o primeiro turno, ele já deve ser votado na Comissão de Finanças e Tributação. Votado ali, ele vai para a CCJ. O presidente da CCJ é o Daniel Vilela, candidato a governador do estado de Goiás. Ele nos prometeu que vai dar prioridade zero para o nosso projeto, tão logo chegue na CCJ. Então é possível que, apesar de ser um ano eleitoral, nós consigamos aprovar o PL 10.329 esse ano ainda na Câmara dos Deputados e levá-lo para o Senado no próximo ano. Certo? Então, esse é o estado atual que estão os projetos de lei. Certo? O deputado Leonardo Quintão nos disse o seguinte: vocês não precisam ter 100 deputados apoiando vocês. Vocês precisam ter 5 deputados que realmente trabalhem. Tipo assim, não precisa 100 deputados que vistam a camisa. Precisa de 5 que suem a camisa. Se tiver 5 deputados, lideranças, com atuação forte e comprometido, esses 5 vão arrumar os 100 que vocês precisam. Então, esse é o nosso foco agora. Nós temos 5, temos pelo menos 20 parlamentares, né, Rômulo? Que estão comprometidos, que atendem a nossa ligação no celular pessoal deles. Se a gente ligar para almoçar com eles semana que vem, eles marcam o almoço semana que vem. Se marcar uma reunião 10 da noite, eles vão na reunião 10 da noite. Então nós temos essa liderança. Conquistamos ao longo desses 2 anos de atividade e vamos focar nisso agora. Aqui em Minas Gerais, nosso principal aliado é o deputado Leonardo Quintão. Mas temos também o Newton Cardoso, que inclusive é o relator na CFT e está comprometido com a gente, certo? Temos o Lincoln Portela, temos o Jorge Hilton. Mais alguém? Então, só em Minas tem 4. No Rio de Janeiro, nós temos o Sóstenes Cavalcante, que hoje é o mais comprometido. Temos o Áureo, temos o Valnei Rocha, temos o Ezequiel Teixeira. 4 no Rio de Janeiro. Na Bahia, temos o Daniel Almeida. Na Paraíba, nós temos o Daniel Amaral. No Pernambuco, temos o Gonzaga Patriota, que vai agora para o 10º mandato como deputado federal. Brasília, nós tínhamos o Fraga, o Coronel Fraga, o Isalci Lucas. O Fraga é candidato a governador, não volta ano que vem. O Isalci é candidato ao Senado, não volta ano que vem. Mas os dois hoje estão conosco, quem se eleger, a gente vai buscar também. E em Goiás temos o João Campos, que hoje é a principal liderança, o cara que mais nos defende. Eu já fui com o João Campos no Ministério Público, no Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, no Palácio do Planalto 2 vezes, reuniões com o ministro Ronaldo da Fonseca e com o ministro Marum. O João Campos me acompanhou. Um dia fomos para o Palácio do Planalto 20 para meia-noite, fomos comer uma lasanha de berinjela, que era o nosso almoço. O João Campos junto desde manhã, comigo percorrendo os corredores lá. Então, no Brasil todo, o mais comprometido é o João Campos. Então, nós temos hoje parlamentares que há 2 anos não sabiam que nós existíamos. E hoje estão do nosso lado. Então, na Câmara Federal, no Congresso, está nesse pé. Nós temos outras frentes. No Poder Judiciário, e aqui é bom, gente, quem tiver alguma dúvida nesse item agora, por favor, esclareça agora, porque as fofocas, depois no grupo do WhatsApp, vão rodar e tem rodado. Tipo que nós estamos mentindo para vocês. Teve um julgamento no STJ, dia 27 de junho. Foi o primeiro processo, o primeiro recurso especial dessa matéria no STJ, envolvendo uma associação aqui de Belo Horizonte, embora o processo
seja originário do Rio de Janeiro. Essa associação do Rio perdeu em primeira instância, ganhou no Tribunal Regional Federal, a SUSEP e a FENASEG recorreram para o STJ. Lá no STJ, a SUSEP ganhou. Certo? Está em grau de embargos, depois o Renato Assis pode esclarecer melhor essa questão, na parte da tarde, na palestra dele. Não é um julgamento definitivo ainda, mas a FENASEG foi afastada do processo, a SUSEP foi mantida, e a SUSEP ganhou, e, em tese, essa associação deveria encerrar suas atividades. Pelo modus operandi dela, pelo comportamento dela no mercado, não pela natureza da atividade. Isso ficou bem claro no acórdão. O ministro Og Fernandes e o ministro Herman Benjamin me chamaram pelo nome lá e falaram isso. Doutor, nós estamos julgando assim, mas a atividade, a proteção veicular, a autoproteção patrimonial em uma associação, em uma cooperativa, de um grupo restrito de pessoas, é 100% lícito. É totalmente lícito. A procuradora da República, que estava no processo, doutora Iraci, né? Doutora Darcy, subprocuradora-geral da República, falou: doutor, o senhor tem que ir lá no Ministério Público, porque eu tenho meus 2 carros e eu não consigo fazer seguro porque sou pessoa politicamente exposta. O senhor tem que ir lá no Ministério Público falar para fazer uma associação para nós. A subprocuradora-geral da República. Então, está claro isso, gente? Atividade é lícita. O que foi lícito naquele processo específico é o modus de operar daquela associação. E muitas de nós aqui operam da mesma forma. Então, nós temos que rever o nosso comportamento no mercado. Como é que nós prospectamos o associado, como é que nós divulgamos, como é que nós anunciamos, como é que o nosso representante lá, o nosso consultor, está vendendo essa atividade. O que é um grupo restrito de pessoas? Eu posso fazer aqui uma associação, uma cooperativa dos torcedores do Cruzeiro, dos torcedores do Atlético, do América não dá, que não dá 20 para fazer uma... A gente faz uma associação das testemunhas do América. Não é torcedor, é testemunha. Eu posso fazer uma associação dos fiéis da igreja pentecostal, Deus é amor. Então, desde que eu restrinja no meu regulamento qual é o grupo de pessoas que podem se associar. As cooperativas de crédito têm um passado muito recente, também. Elas tinham que ter uma categoria profissional, uma categoria social para a cooperativa. Não existiam cooperativas abertas. Mas eu sou sócio, sou cooperador da Unicred há 20 anos. E eu não sou médico. A Unicred era só para médicos. Mas como eu presido a ANADEM, que é uma sociedade de médicos, a ANADEM pode ser cooperada com pessoa jurídica. Maravilha. A ANADEM é cooperada. O Raul, como preside a ANADEM, que presta serviço para médico, também pode ser cooperado. O Rodrigo, que é filho do Raul, que preside a ANADEM, também pode. É assim que elas faziam, certo? Desde que existisse algum vínculo com aquela categoria, certo? Então, não é momento ainda, nós vamos anunciar, deixa o STJ julgar os embargos, deixa ir para o Supremo, deixa tramitar a lei no Congresso. Então, nada de afogadilho, nada em cima do joelho, nada precipitado. Mas, num futuro muito breve, nós teremos que adequar os nossos estatutos, adequar os nossos regulamentos, certo? E teremos que restringir para um grupo específico de pessoas a nossa associação, a nossa cooperativa. Está claro isso, gente? Porque nos grupos disseram, olha, o Raul e o Renato Assis mentiram para vocês. Falaram que a Ampla ganhou o processo, mas ela perdeu. Nós nunca falamos isso. O julgamento foi dia 27, dia 28 tivemos uma Assembleia Geral da PV em Brasília, e a notícia que foi dada foi essa. O caso específico daquela associação
foi porque o comportamento, ela vai ter que adequar o comportamento dela. Mas a atividade, o STJ entendeu que é legal. Certo? Então, fiquem atentos, comecem a se preparar que num futuro muito breve nós temos que fazer a readequação. O Henrico falou sobre as reservas técnicas. Isso vai ter que acontecer. Nós trabalhamos com o imprevisível. E mais do que isso, trabalhamos com o risco. Pode haver um cataclisma, os sinistros, os eventos podem triplicar, quadruplicar, decuplicar em algum período do ano e nós não termos as reservas para fazer face àquele momento. Nós entendemos que uma associação, só uma cooperativa, não vai conseguir em 6 meses, em 1 ano, talvez nem em 3 anos, formar uma reserva técnica adequada. Certo? Tem gente vendendo o almoço para pagar o jantar, vendendo o jantar para pagar o café da manhã. Como é que vai guardar? Certo? Então, nós constituímos uma comissão, isso foi aprovado na Assembleia de 28 de junho, foi criada uma comissão, essa comissão está contratando técnicos do mercado, inclusive um ex-diretor do Banco Central e um ex-diretor do IRB, certo? Então, a nossa ideia é criarmos um fundo garantidor. Se o senhor, na sua associação, não consegue criar um fundo, se você juntar com mais 100 associações, você vai conseguir ter um fundo em 1 mês, o que levaria 10 anos para ter. Concorda comigo? Nem todas terão cataclisma no mesmo mês. Se está chovendo em BH, não está chovendo na Bahia. Na Bahia está seco. Então, aumentaram os acidentes em BH, mas na Bahia não. Entendeu? Então, o seu risco regional, o seu risco local, você dilui com o risco nacional. Então, a ideia é ter um fundo garantidor. Esse fundo garantidor vai estar vinculado à PV, mas ele é autônomo, tá? Tem personalidade jurídica própria, vai ter um conselho curador próprio e todos vão fiscalizar. Certo? Então, essa é a solução que nós vamos dar para o mercado. Ocorreu a quebra de uma associação. O conselho curador desse fundo vai se reunir, vai decidir, fazer uma assembleia para assumir os ativos e os passivos daquela associação para não deixar o mercado haver navios. Gente, essa proposta, eu queria muito que tivessem consciência do que isso significa. O mercado segurador não tem isso. Todas as seguradoras que quebraram, a Nobre, só de RCO, de ônibus, ela ficou devendo 180 milhões de reais. Ah, mas você não acabou de falar que ela era solvente? Ela ia pagar. Mas fecharam as torneiras, velho. Tiraram o presidente, colocaram um interventor e não pagaram mais nada. Os corretores pararam de vender. Você é corretor, você vai pegar a sua carteira e deixar na Nobre esperar ser liquidada, ou você pega e leva para outra seguradora? Por isso que aconteceu. Se a SUSEP fosse séria, ela faria a direção fiscal para recuperar e não para liquidar. E tendo em vista, em primeiro lugar, o interesse de quem? Do consumidor final. Quando se liquida uma seguradora, primeiro você paga os tributos, passivo tributário dela. Depois você paga o passivo trabalhista. Depois que vem o segurado e depois vem o corretor. Nunca chega no segurado. Nenhuma seguradora liquidada chegou a pagar o sinistro para o segurado. Então, nós vamos ter um fundo garantidor que as seguradoras não têm. Se nós conseguirmos fazer, nós vamos conseguir. Semana que vem, dia 28, vai ser a comissão já se reuniu várias vezes. A primeira reunião da qual eu vou participar vai ser dia 28 em São Paulo. Temos um ex-diretor do IRB e um ex-diretor do Banco Central nessa coordenação. Então, se Deus quiser, nós queremos ficar em dezembro já aprovando aí ou apresentando um projeto já, um anteprojeto consistente do que vai ser, de como vai ser, de como vai funcionar esse fundo garantidor, para instituí-lo já no início do ano que vem. Vai ser necessário isso? Eu entendo que quem não aderir a isso vai acabar saindo do mercado. Porque mesmo na autorregulamentação, essa autorregulamentação
é uma coisa que não é para passar a mão na cabeça. Eu sei que a OAB defende as minhas prerrogativas, mas a OAB pode me proibir de advogar para o resto da minha vida. Ela pode cassar minha carteira. O CRM defende o médico institucionalmente, mas o CRM caça, o CFM caça 70 médicos por ano. Cassação definitiva. Pena de morte, nunca mais vai exercer medicina. Nem que faça outra faculdade, não volta mais para ser médico. Não é o diploma, é o direito de exercer medicina. Então, a nossa autorregulamentação também é assim. Vai proteger os bons e vai combater os maus. É para ser uma entidade corporativista? Sim, 100% corporativista. Para proteger o corpo, às vezes tem que amputar uma perna. Tem que extirpar um tumor para proteger o corpo. E esse é o objetivo. Mariana, por favor, o microfone. Meu nome é Almir, sou advogado da Que Garante Associação em Pernambuco. Esse fundo garantidor, a princípio... É associação mesmo ou é limitada lá? Associação. Ah, tá. Associação. O pessoal está se adequando lá às limitadas? Tinha muita limitada em Pernambuco. Tinha e tem. Ainda tem. E ainda há e persiste esse negócio de sermos, por CNPJ, associação, mas nosso modus operandi continua sendo como uma empresa limitada. Isso é uma defasagem assim, bem crônica que nós temos lá. Mas a minha pergunta é o seguinte, esse fundo garantidor, a princípio, sendo ele aprovado, constituído, seria como, por analogia ao CFM, à nossa OAB, se uma vez a associação entrava a ser liquidada, esse fundo garantidor sanaria aquele problema daquela associação, mas extirparia ela desse mundo, como um advogado, como um médico, assim não poder mais exercer a medicina. Seria essa, a princípio, a ideia do fundo garantidor ou não? Eu não participo da comissão, certo? Eu quis deixar a comissão totalmente isenta. E eu vou na primeira reunião agora, dia 28, como assistente para dar pitaco. Eu não quero decidir na comissão. Então, a comissão vai trazer a proposta e isso vai ser aprovado em assembleia. Não sei se ainda em dezembro ou no início do próximo ano. A assembleia que vai decidir. Então, eu não tenho o desenho ainda, eu não tenho engenharia, e eu quero deixar os técnicos fazerem isso. Mas qual é a ideia? Teve uma associação aqui de Betim, né, que quebrou esse ano, aqui de Betim. Eu propus, como nós não tínhamos ainda o fundo garantidor, mas eu propus, dentro da APV, que a própria APV assumisse, ou que nós formássemos um consórcio, 10, 15, 20 associações que quisessem compor voluntariamente o consórcio, eu seria um deles, nós assumirmos o passivo e o ativo, certo? E os diretores, os caras que estão lá em Miami, fizeram falcatrua. Nós iríamos para cima deles. Nós iríamos adjudicar as dívidas, mas iríamos atrás deles, não iríamos deixar ileso. Aquele associado que foi prejudicado está aqui. 20 mil reais, está aqui teus 20 mil. Está aqui teus 50 mil. Mas o crédito passa a ser meu agora. Iria cobrar dos diretores. Eu acho que quem fez falcatrua, quem agiu... Duas vertentes aí. A possibilidade de falcatrua, sim, agir dessa maneira deliberadamente por má fé, levantar como há muitas lá, infelizmente, na nossa parte, e há, de repente, por uma questão de má administração, a má gestão. Bom, vamos lá, então. Gestão... Perfeito. Eu posso responder no momento de quem é filiado à PV, certo? Nós contratamos 2 empresas e nós estamos certificando a PV com o certificado NBR ISO 9001/2015. A PV, enquanto agência, vai ter certificado. A Protege Alto, também como, agora para fazer o balão de ensaio, também está fazendo a certificação. Assim que a PV tiver a sua certificação, nós vamos propor, certo, em assembleia, que todas as associações e cooperativas filiadas à PV também façam o ISO 9001/2015. Com o ISO, você vai seguir normas administrativas, você vai seguir normas contábeis, normas procedimentais, vamos capacitar os seus colaboradores para que não haja uma má gestão. E sempre que entrar vai apitar, vai acender a luz amarela, vai acender a luz vermelha e vai chegar muito e chamar, vem cá, vamos conversar. Tem alguma coisa errada aqui, então isso vai ser acompanhado. Depois que tiver a ISO 9001, você vai ter que agir dentro da norma, certo? Então,
vai ter esse controle. E isso é para quem está vinculado a gente. Eu não posso coagir todos a fazerem isso, mas quem está vinculado a gente, nós vamos propor à Assembleia que todos façam isso. E aí você consegue controlar para que não haja, que não chegue na luz vermelha, que na luz amarela você já chegue para dar o apoio administrativo, um eventual apoio financeiro, se necessário, para que ela entre nos trilhos. Perfeito? Agora, eu não queria avançar muito nas normas procedimentais, no fundo, na regulamentação, porque não está na minha alçada. Nós criamos uma comissão. Você faz parte da comissão, Renato? Eu acho que daqui só o Saldanha faz. Então, o Renato e o Saldanha fazem parte. Eu não faço parte. E nessa reunião, dia 28, eu vou para saber o que a comissão já fez de esqueleto, tá? Não, na comissão não. Mas em dezembro, nós vamos fazer uma reunião grande, uma assembleia, e trazer... Alguém sabe que dia é a Assembleia de Dezembro? Acho que 19 de dezembro, né? Está marcado já a Assembleia 18 e 19 já para apresentar o anteprojeto, certo? Agora, alguma coisa tem que ser criada, gente. Nós temos que ter esses mecanismos para dar segurança. E aí você vai pedir para o associado, olha, a seguradora não tem um fundo garantidor. Seguradoras quebram. Quebraram 59 nesse milênio. Nos últimos 8 anos, 59 quebraram. Tem 119 em atividade. Ou seja, mais de 1/3 foi liquidado. E eles não têm fundo garantidor. A minha associação tem um fundo. Eu tenho aqui uma irmandade financeira com mais 300 associações e cooperativas do Brasil, onde nós temos um fundo mútuo lá que garante se eu quebrar, você não vai ficar a ver navios. Então nós vamos ter uma garantia que as seguradoras não têm. Como é que o mercado segurador está vendo isso? Com muita preocupação. Com muita preocupação. Está tendo hoje, amanhã, quinta-feira, uma reunião da FENSEG específica para tratar disso. E eu sei sempre tudo o que acontece nas reuniões. Inclusive, meu nome geralmente é citado lá. E eu fico sabendo, eu já subi da pauta hoje da reunião, inclusive. Certo? O que eles estão dizendo? Nós já perdemos os dedos. Perdemos. Vamos tentar salvar as mãos ou pelo menos os braços. Eles têm consciência que esse mercado eles já perderam. Vão continuar lutando? Vão. E se nós observarmos, não são nem as seguradoras que estão lutando. A SUSEP, desde o início do governo Lula, está na mão dos corretores de seguros. O Bradesco esteve por 2 anos lá, quando o Roberto foi superintendente, ele foi nomeado pelo Bradesco para resolver uns probleminhas da Bradesco Seguros. Ficou 2 anos lá. Mas era só ele. Abaixo dele era toda a estrutura indicada pela FENACOR. Então, por isso que a SUSEP luta tanto contra nós, por causa dos corretores. As seguradoras já entenderam que elas perderam esse mercado. Perderam os dedos. Querem manter os braços, as mãos, ou pelo menos os braços. O cenário é otimista? É muito mais otimista do que era há 2 anos atrás. Temos problemas? Temos. Vamos ter aborrecimento ainda com a Polícia Federal? Vamos. Vamos ter aborrecimento com o Ministério Público? Vamos. Vamos ter aborrecimento com a SUSEP? Vamos. Enquanto não regulamentar definitivamente. Além desse trabalho que eu falei, nós temos um trabalho junto ao Ministério Público Federal para fazer um termo de ajustamento de conduta. Dr. José Ilaeres era o coordenador da 3ª Câmara da Procuradoria-Geral da República, ele que coordenava isso. Quando criada a comissão especial, ele falou, espera aí, agora em 6 meses resolve na Câmara, então vamos puxar o freio de mão aqui e ver como é que vai ser lá dentro. Nós vamos fazer um TAC agora e aprova uma lei totalmente diferente. Vamos puxar o freio de mão. E foi puxado. Quando aprovado agora o relatório do Vinícius Carvalho, como transformou em lei complementar, nós voltamos à 3ª Câmara e mudou a titularidade agora, é outro procurador da República, já tivemos reunião com ele está de férias até o dia 24 de setembro e temos reunião marcada para o dia 9 de outubro com ele. Então nós voltamos a conversar. É possível
que a gente faça um TAC com o Ministério Público Federal, com a participação, inclusive, da SUSEP. Então, há um outro caminho que nós estamos trilhando. Depois que votou o voto do Vinícius Carvalho, vocês não fizeram mais nada na Câmara? Toda semana eu vou à Câmara Federal. Todas as semanas. Um dia ou dois, pelo menos, eu tenho reuniões com parlamentares. Eu vim a esse evento, me programei para voltar a Brasília na sexta-feira de manhã. Ontem, chega a confirmação de uma reunião amanhã à tarde, às 15h30, com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para tratar do nosso assunto. Eu antecipei meu retorno a Brasília para o meio-dia de amanhã, para essa reunião com o presidente da Câmara, que tudo indica continuará presidente no ano que vem. Então, em momento algum, nós paramos de trabalhar, certo? No mês de julho, agosto agora, fizemos inclusive vários almoços, né, Romo? De apoio aos parlamentares que nos apoiam, e isso é um trabalho de relação parlamentar também, robustecendo mais o nosso relacionamento com eles. Então, tem várias frentes, Ministério Público Federal, Poder Legislativo Federal e Poder Judiciário. Tem vários caminhos e em nenhum momento nós abandonamos nenhum deles. Pô, eu vou investir agora aqui e deixar outro para trás, em nenhum momento. Nós sempre temos atuado em todas as frentes, sem baixar a guarda em nenhuma delas. Como é que está meu tempo, Mariana? 5 minutos? Vamos abrir para perguntas então, gente? Ou todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada, né? Foi claro? Obrigado, você é um fofo, viu? Alguém quer fazer alguma colocação sobre esses assuntos? Renato, Saldanha, talvez? Josué, que chegou atrasado, mas chegou, né? Tranquilo, gente? Então, gente, só para finalizar, já que não tem dúvidas. Oi. A gente verifica pelo Diário Oficial algumas penalidades que a SUSEP tem dado para as seguradoras, para as cooperativas, desculpe. É possível, nessa negociação da lei, se colocar que aquelas penalidades que aconteceram e os processos em tramitação fossem anulados ou mortos, tendo em vista que o que é hoje para a SUSEP uma irregularidade, aprovando a lei não seria. Porque se não se colocar isso na lei, é uma briga para mais 5, 10 anos. Por coincidência, na revista da APV desse mês, quem não recebeu, passa no nosso estande lá em cima, a desse mês está sendo lançada hoje aqui. Tem um artigo, acho que do Dr. Renato Assis, falando justamente sobre as multas. Não dá para colocar isso no texto da lei, certo? Agora, isso é possível fazer uma emenda de plenário, na hora da votação. Isso acontece muito. Votação de medidas provisórias, de leis, chega na hora no plenário, um deputado com uma emenda, acontece no direito ambiental. Penas contra fazendeiros, agropecuaristas que foram multados pelo IBAMA, ficou apenadas, certo? Na questão do refis, que todo ano aparece um refis, isso sempre é colocado, mas se colocar no texto da lei, fica antipático para você. Você foge do foco principal para atacar uma coisa pontual. Perde a discussão. Agora, numa emenda de plenário, é plenamente possível fazer isso. Agora, isso não se acomodem. Se alguém sofreu algum apenamento, alguma autuação da SUSEP, faça a sua defesa administrativa, faça a sua fundamentação, mesmo que não resolva aí, vai te dar substância para anular no judiciário depois. Certo? Não deixe nada correr à revelia. Certo? Uma unha encravada pode matar uma pessoa, certo? Um pelo encravado e um pelo inflamado pode levar a pessoa à morte se não tratar. Então, uma multa dessa, se você não cuidar dela, não fizer a defesa, não acompanhar o processo, você pode, desculpe o verbo, se lascar no futuro por conta disso. Boa tarde, doutor Raul. Meu nome é Giseu, sou de Belo Horizonte. O senhor disse aí em relação ao TAC, que
foi proposto ao Ministério Público. Eu gostaria de saber do senhor se esse TAC seria no mesmo modo do projeto de lei que está tramitando? O TAC ele é bem mais específico, ele vai ter minúcias nos quais uma lei não entra. A lei vai ter meia dúzia, 20, 30 artigos, né? O TAC vai prever uma série de comportamentos aos quais nós temos que adequar. Assinado o TAC, cada um do senhor vai ter que aderir ao TAC depois, entendeu? Bom, eu aderi ao TAC, eu tenho certeza que a partir de hoje, se eu observar os termos, isso não me dá uma salvaguarda para eu fazer picaretagem. Eu assinei e me comprometi a fazer exatamente, ajustar a minha conduta. Se eu estiver dentro daquela conduta, ninguém mais me incomoda. Nem polícia, nem SUSEP, ninguém. Eu estou dentro daquela conduta, certo? Agora, os termos, isso tem que ser discutido. Dessas reuniões com o Ministério Público Federal, vai surgir uma minuta, nós vamos chamar uma grande Assembleia Nacional para discutir a minuta, levar uma contraproposta para eles, discutir e depois aprovar. Adere quem quiser. Quem aderir tem a certeza que a partir daquele momento ele está na legalidade, está protegido. Quem não quiser aderir, ele já começa a levantar suspeita. Espera aí, se aqui está dizendo o que é ético, o que é certo, o que é justo, e você não quer aderir, em princípio eu já desconfio que você está imbuído de má fé. Eu já passo, e que eu vou passar a te fiscalizar melhor, certo? Então os termos exatos não vai ser igual à lei, vai seguir a diretriz da lei, claro, mas ele é muito mais minucioso. Um TAC normalmente tem 7, 8, 10, 20 páginas até. É quase um regulamento, tá? Ok, muito obrigado. É a mesma coisa que você vê, tem um artigo na Constituição, para regulamentar aquele artigo, vem uma lei com 20 artigos. Para regulamentar a lei, vem um decreto com mais 80 artigos. Dentro do decreto vem várias portarias para regulamentar aspectos daquele. É a mesma coisa assim. O TAC ele é mais minucioso, mais detalhado, tá? Gente, eu vou ficar no estande da PV o dia todo hoje, a tarde toda. Quem quiser passar lá, tomar um café, trocar uma ideia um pouco mais de perto, discutir o assunto, eu estou totalmente à disposição. Amanhã de manhã estarei até umas 10 horas aqui, no café da manhã do hotel, também quem quiser me procurar, estou à disposição. Lamentavelmente não posso ficar amanhã à tarde, porque estarei trabalhando por vocês lá em Brasília, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, parabéns, Deus abençoe prodigamente a todos e a cada um.